o cenáculo, então, a mensagem de Nossa Senhora no 5º dia da Escada do Céu e Americana. Paz, tantas graças, a todos vós concedidas. Muitas alegrias acontecerão no coração de tantas pessoas. Sois setas verdadeiras, setas a apontar a entrada do céu. Devo-vos lembrar as graças acontecem por causa da fé. E como se mantém a fé? Colocando-se todo ao dispor de Deus, colocando todo o coração, toda a história, toda a vida nos braços de Deus. Deixar-se conduzir pelas mãos de Deus. E como se chega até Deus? Através de Jesus. Como se chega a Jesus? Por Maria, por mim. Filhinhos, de fato, estou sempre bem pertinho de cada um de vós. Na verdade, eu amo estar pertinho de cada um de vós. As dificuldades são muitas, as dificuldades no mundo são muitas, e dificuldades ainda maiores acontecerão. Por isso, haverá sempre a necessidade de estar alertas. Haverá sempre a necessidade de estar alertas. Sois missionários e por isso é muito importante a vossa disposição em todos os momentos, principalmente nas lutas que acontecerão e nas barreiras que precisarão ser vencidas. O inimigo nunca vos deixará em paz. O mundo vos odeia porque é animado pelo demônio, é incentivado pelo demônio. Filhinhos, segui sempre os passos apontados pelo céu, os passos que vocês já conhecem, e veio do céu, vieram do céu, as orientações que vieram do céu. Humildade, obediência, amor. Humildade,
obediência, amor. E sei que conseguirás vencer todos os obstáculos. Nunca deveis cruzar os braços. Os sinais que hoje aconteceram, a unção do óleo, são sinais que apontam a estrada do céu, a escada, a subida para o céu. Mas não quer dizer que deveis cruzar os braços. Os sinais são para fortalecer, para dar mais força, mais coragem, e não para fazer cruzar os braços. Já subistes alguns degraus, muito importantes para a vossa vida. São muitos ainda a subir. Conseguireis vencer, conseguireis chegar ao cume, onde encontrareis o céu todo de braços abertos à vossa espera. Inclusive eu. Vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois, essa mensagem vai ser digitada, vai ser colocada lá, tá? Tem muita coisa que a gente não pôde ler, né? Por enquanto tem algumas coisas que a gente ainda tem que passar um pouco por cima, mas depois a gente vai digitar aquilo que vocês devem saber, né? A Nossa Senhora pede ali humildade, obediência e tal. Nós já sabemos que a hora já está um pouco atrasada, eu acho, né? Não sei. Não? Está dentro do horário? Ela disse que era para me contar um pouquinho, né? Porque muita gente me perguntava hoje por que Nossa Senhora apareceu, como é que ela apareceu no começo, quando ela apareceu, por que ela apareceu, né? E o que deve fazer para ela aparecer para mim? As pessoas perguntavam, né? O que deve fazer? Agora a resposta está ali, né? Obediência, humildade e amor. Principalmente obediência. Se a gente tiver obediência, a gente também usa a humildade, né? Para poder obedecer, às vezes, coisas que a gente não gostaria até de obedecer, né? A obediência acima de tudo. Então, se ela pede para eu contar algumas coisinhas, eu tenho várias coisas para contar, né? Mas eu vou contar uma. Foi a primeira vez, o Jesus falou, né? A primeira vez Nossa Senhora apareceu na praia. Não foi a primeira vez que ela apareceu para mim. Lá na praia foi a primeira vez na praia, onde ela pediu então para ceder a missão, né? Mas ela aparecia para mim às vezes, não todo dia, né? Mas às vezes ela aparecia. E aconteceu uma vez, eu já contei essa historinha, tá? Mas as pessoas estão pedindo para contar de novo. Vou repetir, tá? A gente está num dia que a gente estava muito ruim, muito mal, muitos problemas, muita luta, eu chorava muito, muita coisa triste que acontecia naquele momento lá na nossa família. E eu, lá na igreja, então, São Paulo Apóstolo, a igreja de Blumenau, hoje é Catedral de Blumenau, eu ia todo dia ao meio-dia lá rezar, todo dia. Eu trabalhava em horário geral, né? Meio-dia eu parava, ia lá na igreja, lá eu ficava até a hora de voltar para o trabalho, começava às 2 horas, né? Então, naquele espaço eu ficava lá rezando. Um dia eu fui lá, rezando, fui lá aos pés da imagem, uma imagem de Nossa Senhora que tem lá, e eu disse para ela: mãe, amanhã eu vou trazer uma flor para a senhora. Quem já conhece essa história? Amanhã eu vou trazer uma flor para a senhora, né? Aí, chegou no outro dia, eu tinha que levar uma flor para ela, né? E agora? Eu era muito tímido. Eu não tinha como carregar uma flor na rua. Hoje a gente vê homens carregando flor na rua, por aí afora. Mas naquela época não era assim. Não é? Um homem com flor carregando. Deus me livre. Naquela época era diferente, não podia. Era vergonhoso, né? E eu não podia. Como é que eu vou levar uma flor até lá para Nossa Senhora?
E fui, mas eu tenho que levar, não posso chegar lá sem entregar a flor para ela. E aí eu fui caminhando, tinha às vezes alguns jardins por aí, vontade de roubar uma flor, mas não tinha coragem. Tinha vontade, mas não tinha coragem. Chegava perto, olhava, não dava de... Uma floricultura também. Chegava, olhava, fazia de conta que entrava, voltava, ia para trás, ia para frente, olhava, passava direto. Não tinha coragem de ir lá comprar uma flor. A timidez não permitia isso. E eu fui seguindo adiante, até chegar então lá na igreja, né? Subir a escadaria. E agora? Eu não vou poder entrar dentro da igreja sem levar uma flor para Nossa Senhora. Então, ao redor da catedral, né? Da construção, no lado de fora, tinha florzinha, flor plantada assim, perto do muro, da parede, né? Na rua. Florzinha. Uma florzinha bem pequenininha, a gente chamava de mosquitinho, a flor. Era bem pequenininha a flor, né? Então eu fui lá, eu virei de costas à parede, assim, né? Ficava a minha mão lá atrás, para apanhar a florzinha, sem ninguém ver. Eu ficava olhando para ver se ninguém via, eu lá, escondido, pegava as florzinhas. Depois eu tirava a parte verde, né? O verde, e ficava só com a folhinha que era bem pequenininha, a florzinha, né? Fiquei algumas, coloquei dentro de uma caixinha de fósforo, que por acaso também estava jogada por aí no chão, né? Uma caixinha de fósforo. Botei dentro da caixinha de fósforo e fui lá para Nossa Senhora. Aí eu disse à mãe, é só que eu pude trazer. Eu sou assim. Este sou eu. Eu sou assim. E a gente chorou muito. Aí fiz mais algumas orações. Depois eu saí pela porta lateral, assim, da igreja. E quando eu estava indo já de volta, né? Bem ainda, perto da porta. Aí veio uma moça então, uma senhora, uma moça muito bonita, vindo de lá para cá. Me encontrou então, né? E ela parou. O senhor está precisando de alguma coisa? Não estou precisando de nada, não. Ela me olhou de novo, tem certeza que você não precisa de nada? Não precisa de nada, obrigado. Então ela foi para trás, né? Foi atrás. Quando ela passou por mim, foi para trás, alguma coisa está errada aqui, né? Alguma coisa não está fechando. Eu olhei, ela estava entrando na porta da igreja, só que agora toda iluminada. Era um sol, né? Parecia o sol. Ela no meio daquela imagem, aquelas luzes todas. Aí eu corri atrás, né? Agora tem que correr atrás. Eu fui correr lá, mas ela era mais rápida do que eu, né? Ela foi lá e terminou naquela imagem que eu havia deixado a caixinha de fósforo. Ela terminou naquela imagem lá. Aí vi que era então ela, né? É você, mãe? Então é você, mãe. Ela aceitou as minhas florzinhas, me aceitou também, né? E por muitas vezes, então, a gente tinha colóquios com Nossa Senhora, mas ver fisicamente, eu vi essa a primeira vez que eu vi fisicamente. Foi essa ali, né? Depois, fisicamente, mais outras vezes. E aí, sim, na praia, a gente estava lá, nós estávamos construindo uma casinha bem pequena, para só ir no verão lá. A gente morava em Blumenau, né? Gostava de praia, então no verão a gente ia lá naquela casinha, e as crianças também gostavam muito de praia, as crianças eram menores, Marlene, Wilson, tudo filhotinhos ainda, né? E a gente foi para lá. Mas fazendo aquela casinha, eu e a Norma, nós dois construindo a casa, o Wilson às vezes ia lá dar uma mão, o Wilson já era mais adulto, né, Wilson? E aí, mas se não, para nós só irmos para lá no verão, né? E aí nós íamos caminhar na praia de manhã cedinho, sempre, todo dia eu e a Norma ia caminhar, dar uma caminhada lá na praia e caminhar. E um desses dias, então, a Nossa Senhora veio, através da água também, uma moça muito linda, né? Veio através da água, pertinho já da praia, assim. Quando eu vi, ela já estava pertinho da praia, chegando assim. Parou na minha frente
e se deu a conhecer, eu vi que era a Nossa Senhora então, né? Eu peguei a chorar de novo, né? Ela disse, só quero dizer para você que você não vai mais voltar para Blumenau. Você vai ficar aqui porque o céu quer uma obra aqui. Você e Norma vão construir uma obra aqui. Não é para voltar para Blumenau e não é para buscar nada de lá. Vocês vão ficar aqui só com aquilo que vocês têm, com a roupa de corpo, né? Não é para trazer nem uma colher de lá. É para deixar tudo lá. Para nós foi difícil obedecer, né? Sair assim de repente, voltar para lá ou ficar aqui como Nossa Senhora pede. Ficar aqui sem ter nada, não tinha nada. Eu dormia no chão, estava sendo construído o ranchinho, não tinha nada. Mas ela de vez em quando, e a gente tinha, mesmo dentro daquele ranchinho ainda, nós todo dia rezava, botava a imagenzinha de Nossa Senhora Aparecida numa mesinha lá, e pedia para os vizinhos, vinha aqui rezar um pouquinho com a gente, tinha sempre todo dia, toda noite. E um dia então, mas ela todo dia pedia, vocês precisam ficar aqui, vocês não vão voltar para lá. Lá nós tínhamos ainda dois, né, que estavam solteiros ainda, 2 meninos solteiros ainda, moravam com nós. Os outros já estavam casados, o vice já estava casado, a Marilene, mas tinha 2 ainda dos filhos nossos que moravam com a gente. Então tinha que deixar tudo. E passou um tempo, mais 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente não se decidia. Aí um dia, então, a Norma é que falou, tá bom, mãe, tá bom, nós vamos para lá, nós vamos ficar aqui, mãe, mas você vai ter que pagar nossas dívidas. Está vendo? A gente tinha dívida, tinha que parar de trabalhar. A Norma tinha uma confecção, tinha vários funcionários, várias empregadas. Ela tinha que parar tudo, deixar tudo, não usufruir de nem tostão de lá, ficar aqui. E aí tinha dívidas para pagar. Foi difícil aceitar. E quando a Norma então falou isso, a gente concordou, né? Agora então vamos ficar por aqui mesmo, e ficamos ali mesmo. Não trouxemos nada de Blumenau, absolutamente nada. Ficou lá para as meninas, para os filhos, aquilo que a gente tinha lá. A casa lá era uma casa grande, uma casa muito grande, e está lá ainda hoje, né? Hoje os outros filhos moram lá, e tinha carro, tinha confecção, tinha muita coisa. Deixamos tudo. Muita gente chama a gente de doido, de louco, né? Agora, deixar tudo assim, sem mais nem menos. Mas deixamos porque confiamos, né? Confiamos na mãe, confiamos em Deus. Começaram a acontecer muitas graças, muitas curas, muitas coisas bonitas começaram a acontecer. E aí a gente viu que realmente era a obra do céu. E o céu precisava da gente. Precisava de nós dois. Depois veio a Marilene, depois veio o Wilson, já bem mais tarde, né? Vieram eles também para morar com a gente. E a Marilene também deixou tudo que ela tinha lá, tudo. Ela tinha um carro, ela trouxe o carro. Chegou aqui, é para vender o carro e botar o dinheiro na construção da capela. Ela ficou sem nada também, com as criancinhas, dormiu no chão. Também, Wilson também, faleceu a esposa dele, depois faleceu a Rita, filhinha dele. Ele podia ter debandado pelo mundo afora, podia ter se desesperado da vida, mas ele botou o pé firme, ficou do nosso lado e está aqui hoje do nosso lado. Então, não é os sofrimentos que devem fazer a gente afastar de Deus. Não é isso. Sofrimento não deve nos afastar de Deus. Sofrimento, às vezes, é uma dádiva. É para a gente aprender a lutar, aprender a vencer, aprender a confiar em Deus e obedecer. Às vezes a gente indica algum tratamento para alguma pessoa que pede oração, e o que a gente pede é tão simples, Nossa Senhora pede tão simples, que a pessoa não faz. Você quer fazer isso? Você faz todo dia, faz até melhor, né?
Quanta gente faz isso? E, no entanto, se obedecer exatamente assim como disse, desse jeito, só vai acontecer a graça. Nós aprendemos isso também. E aprendi também que sozinho é difícil de conquistar alguma coisa, tá? A Norma foi a minha companheira desde o começo, ela aceitou, embora eu também, ela e eu tivemos esse tempinho de dúvida, será que vão aceitar, será que não, né? Depois que aceitamos, pronto, ela se dedicou à obra também, e pronto, né? Até hoje está do nosso lado, está aqui, e os nossos filhos também. Hoje, quando eu estava vendo aqui, ali na televisão, na internet, né? Apareceu, o Gilson lia o nome de algumas pessoas, eu ficava pensando, será que não tem o nome de um filho nosso ali? Será que não tem um filho nosso nos assistindo ali, lá de Blumenau, lá de... A Maria Emília está no Paraguai, né? Será que não tem ninguém que está assistindo? Não estão mandando recadinho aqui para nós? Então, o coração dói às vezes também. Também dói. Tem o Wilson, tem a Marilene e os outros. São 5, né? Mais. São 7 filhos, aqui tem 2. E os outros 5. Mas eles não estão extraviados, eles estão trabalhando na paróquia deles. Cada um tem seu trabalho na paróquia, todo lugar que eles estão, né? Estão lá. Então a gente já sabe, bom, eu fiz a minha história, a Norma fez a história dela, o Wilson está fazendo a história, a Marilene está fazendo a história. Aí eles estão fazendo a história deles. A história deles é aquela. E pode ser que eles vão fazer ainda melhor do que nós. Né? Não estão nesse caminho nosso, nessa missão, mas estão no caminho da Igreja Católica Apostólica Romana, estão fazendo trabalho dentro da igreja. Isso é importante. E a missão nossa, a missão Salvador, pedir para as pessoas se ingressarem na Igreja Católica, lá participar dos trabalhos da paróquia, dos trabalhos. A gente sempre tem dado a missão, né, as tarefas, para as pessoas cumprirem, apresentar-se ao pároco, ver o que tem que fazer na paróquia, ajudar na paróquia. Salvaiamas é uma seta que aponta para a igreja, né?